absurdo. Isso é um absurdo. Aí você vai o efeito cascata que o PVC falou. Vai da diretoria do presidente para o vice de futebol, passando pela comissão técnica, até chegar nos jogadores. Que até férias tiveram, lembra aquele período que a diretoria do Flamengo foi para a Europa e escolheu o sucessor do Jesus? Os jogadores ficaram aí um mês, sargados. Esse ano nada funcionou no Flamengo, inclusive o departamento médico exemplar do ano passado, vocês lembram? Que Mas recuperava você não jogadores. acha que esse castelo de cartas se desmontou com a saída inesperada, abrupta do Jorge Jesus? Ele tem o direito de ir para onde ele quiser. Mas assim, as coisas caminhavam bem no ano, o Flamengo estava conquistando ali os seus títulos menores, né? De Supercopa do Brasil, de Recopa Sul-Americana, de estadual, títulos menores. Os grandes títulos são 3: Libertadores, que já foi, Copa do Brasil, que já foi, Campeonato Brasileiro, que nesse momento é uma grande possibilidade, mas vai ter que jogar muito mais do que jogou até aqui. E as coisas caminhavam bem. E aí teve a saída abrupta do Jorge Jesus, em meio a uma pandemia. E o Flamengo, a partir dali, tomou decisões, todas elas, a meu ver, muito questionáveis, mas também muito difíceis, que é você achar um substituto muito rapidamente, estrangeiro, no meio de uma pandemia, e aí podemos discutir por dias se deveria ou não ter demitido o Domenech Torrent. Mas, enfim, eu acho que o Jesus também tem uma parcelinha aí nesses fracassos de Copa do Brasil e Libertadores. Sim, eu concordo com você. Agora, eu acho que o Flamengo não conseguiu lidar bem com essa situação, renovação ou não de Jorge Jesus, desde o início, ficando um tanto quanto refém da situação, das preferências do português, né? E também, PVC, na hora que o Flamengo anuncia a renovação do Jesus, que era para ser uma tranquilidade, era uma renovação até a página 2. Ele não tinha dado a garantia que ficaria se tivesse uma proposta de fora. Então, a diretoria do Flamengo agiu mal. A gente conversava aí, antes mesmo da pandemia, na situação do ano passado para esse ano, na incerteza da permanência do Jesus, e o Flamengo acabou ficando refém das vontades do técnico português. Então, também, nesse aspecto, não é fácil. Concordo com o Rizek. Substituir um técnico ou não ficar refém de um técnico tão vencedor que teve uma temporada singular no futebol brasileiro. Mas acho que o Flamengo não lidou bem com isso e acho que foi deixando levar até ser surpreendido com a saída do Jorge Jesus. Mas de lá para cá, Rizek, teve tempo, espaço, competição para o Flamengo se acertar. E não se acertou até o momento. Arnaldo, só um detalhe que eu acho importante a gente voltar lá atrás. É claro que o Jorge Jesus tem culpa nesse pedaço e a diretoria tem culpa na saída do Jorge Jesus. Mas tem um processo que tem a ver com a pandemia. Se o Flamengo tivesse acertado a renovação do Jorge Jesus em janeiro, provavelmente a multa seria mais alta e ele não teria como sair. E o Flamengo também ficaria estrangulado, porque o salário era muito mais alto pelo valor possível antes da pandemia. Isso aqui tem um ingrediente que se entrelaça. A questão de saída de técnico, a gente está vendo Wagner Mancini, Rogério Ceni, Marcelo Cabo, esse castelo de cartas inteiro de técnico que vai, como a gente chamou no outro dia, a cadeia alimentar dos técnicos, tem que disciplinar. Mesmo disciplinando, o Jorge Jesus poderia receber a proposta do exterior e ir embora. Mas teve um entrelaçamento da questão da pandemia e do quanto valeria a multa e quanto não valeria. Isso à parte. Eu acho que a questão política é importante. Provavelmente, se não fosse na semana da eleição, o futebol do Flamengo, se for da eleição para vereador do Marcos Braz, provavelmente o Domenech não seria demitido naquela semana. Talvez se desse mais tempo. Eu digo isso por quê? Porque ao demitir o Domenech Torrent, é claro que o Marcos Braz perde força politicamente no clube. Olha lá, ele contratou errado. Ele admite que contratou errado ao demitir depois de 3 meses. Então talvez ele não tivesse demitido naquela semana. Por outro lado, o Marcos Braz participou de praticamente todas as viagens. Ele não estava fazendo campanha no Rio de Janeiro, ele não estava viajando. O que é um ingrediente muito forte desses fuzis apontados para o ninho. Porque a briga política começa a ficar forte. E a briga política não pode interferir no que é fundamental daqui para frente. Perdeu. Não é aceitar a derrota. É ter maturidade para sair dela. E trabalhar para ganhar o brasileiro. Que é o que tem que fazer a partir de agora. É uma perda financeira enorme. Não vinha bem com o Domenech Torrent. Não vinha bem, isso é uma coisa óbvia. Não vinha bem com o Domenech Torrent. E segue, na minha visão, com os mesmos defeitos com o Rogério. Ou seja, o Rogério
em poucos jogos ainda no comando do Flamengo, não conseguiu transformar a equipe da água para o vinho, como Jesus conseguiu no ano passado. Embora, repito, o Jesus, para conseguir transformar a água em vinho no ano passado, ele passou por uma experiência semelhante à do Rogério. Foi eliminado na Copa do Brasil nos pênaltis para o Atlético Paranaense na mesma fase. E nessa mesma fase de Libertadores foi para os pênaltis contra o Emelec. Se caísse ali nos pênaltis contra o Emelec, talvez o ano mágico de 2019 não fosse escrito da maneira como foi. Então, também para avaliar o Rogério, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo. Mas o Cereto, dos três aqui, foi o mais enfático ao apontar o dedo assim, culpado Rogério Ceni. Eu vou colocar as escolhas do Rogério e depois eu dar os melhores momentos, até para o Cereto poder falar melhor dessa opinião dele com relação à influência do Rogério nessa eliminação. Na Argentina, o Rogério optou por improvisar o René na lateral direita, ele tinha o Mateuzinho e improvisou o René. E optou por formar uma dupla de zaga com o Tuller e o Léo Pereira, que eram os mais experientes que ele tinha à época, e o Tuller acabou sendo expulso. Trouxe 1-1 da Argentina. Ontem, ele optou pelo Gustavo Henrique como um zagueiro pela esquerda e deixou o Léo Pereira no banco. O Gustavo Henrique foi personagem direto na eliminação do Flamengo. Ele escalou o Vitinho na ausência de um centroavante de ofício. Ele tinha o Pedro, mas o Pedro só podia jogar 30 minutos. E o Rogério optou por usar o Pedro nos 30 minutos finais. Ele podia escalar o Pedro desde o início, podia vir com o Pedro no segundo tempo, foi uma escolha dele. Técnicos fazem escolhas e depois dos jogos respondem sobre essas escolhas. Ele acabou improvisando o Arão na defesa, depois da expulsão do Rodrigo Caio, colocou o garoto João Gomes e tirou imediatamente, estava 0-0, tirou o Arrascaeta, colocou o João Gomes, gol do Racing. E depois tirou o Everton Ribeiro, dizendo que ele optaria por jogadores de velocidade pelos lados. Tirou os dois caras que pensam no Flamengo, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, a reserva técnica do time, coisa que, aliás, o Jesus já fez também quando precisou de pulmão, contra o Liverpool. Tirou o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Para mim é sempre um erro tirar esses dois. E, por fim, o Pedro entrou aos 23 do segundo tempo. Eu vou rodar os melhores momentos e peço que o Cereto fale sobre o jogo em si e como ele acha, então, que o Rogério impactou tão negativamente nessa eliminação, Cereto. O André, todo o contexto explicado pelo PVC e o Arnaldo são corretos, né? Tudo que foi dito foi explicado, foi detalhado. É claro que tem que entrar no pacote. Mas esse pacote aí, se não fosse toda a bobagem que o Rogério Ceni fez, detalhado pelo que a gente mostrou aí, item por item, o Flamengo não seria eliminado, sabe? É muita bobagem para um jogo só. Não dá para, num jogo de Libertadores, fase importantíssima de Libertadores, então fase de oitavas de final, mata-mata da Libertadores, contra um time argentino, você fazer tanta bobagem como o Rogério Ceni fez nesse jogo pela Libertadores. Você paga caro por isso, paga muito caro. Primeiro pela escalação desse aí, ó, o Vitinho, né, perdeu gols que não poderia ter perdido, e o que não chega a ser uma novidade no caso do Vitinho. Depois, pela saída do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. Você não pode tirar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro precisando ganhar o jogo. Você não pode tirar os dois caras que fazem a diferença no time do Flamengo. São os dois caras diferentes, que fazem a diferença em qualquer time do mundo. Não interessa se o Arrascaeta estava bem no jogo, se o Everton Ribeiro estava bem no jogo ou não estava. Sem o Arrascaeta e sem o Everton Ribeiro, o Flamengo é um time comum, como todos os outros. Depois, na expulsão do Rodrigo Caio, ele opta, em vez de consertar a defesa, ele opta pela entrada do garoto, do João Gomes, o volante, e o Gustavo Henrique, que foi escalado. Se você pegar os últimos gols do Flamengo, ou quase todos os últimos gols do Flamengo, o Gustavo Henrique esteve envolvido em quase todos eles, e falha do Gustavo Henrique em quase todos eles. O Gustavo Henrique passa por uma fase muito ruim, uma fase péssima. Não poderia ter sido escalado. Nem o Vitinho e nem o Gustavo Henrique poderiam ter sido escalados. E depois eu acho que ele demorou demais para colocar o Pedro no jogo. Tudo bem que ele já explicou, o Pedro não suportaria jogar os 90 minutos, mas é o Pedro, bota o Pedro lá para tentar fazer alguma coisa. Então o Rogério Ceni falou muito na coletiva que a análise seria outra se o Flamengo se classificasse nos pênaltis. Eu acho que não. Eu acho que dessa vez a análise seria a mesma. O Rogério Ceni fez muita bobagem no jogo de ontem e vai ter que aprender com os erros para a sequência se quiser ganhar o Campeonato Brasileiro.
E como bateu bem Só... todos os pênaltis do Racing, todos os pênaltis muito bem batidos no Racing, e aí o William Arão, que deu a chance de o time ir aos pênaltis, fazendo um gol de cabeça aos 92 minutos, né? Ou seja, aos 47 do segundo tempo, e depois tirou num pênalti tão mal batido. Mas impressiona a concentração do Racing. Aliás, time argentino, né? Time argentino. Como o time argentino, na média, é frio, é calculista, toca a bola, até quando é inferior ao adversário, no caso do Racing, claramente inferior ao Flamengo, é frio, calculista, até o fim do jogo tá vivo e é impressionante o que eles fazem. Diga, PVC. Não, só, eu acho que o erro para mim é tirar os 2 meias. As alterações do Rogério, ele foi mal nas alterações. Na escalação, eu discordo um pouco do Cereto, porque se você olhar no banco de reservas, o Pedro não tinha condição de jogar. Ele podia ter entrado um pouco antes, podia ter entrado na hora da expulsão do Rodrigo Caio, mas não ia entrar. A expulsão do Rodrigo Caio foi aos 20 do segundo tempo. E estava 0-0. Se ele tinha condição de jogar meia hora. E estava 0-0 na expulsão do Rodrigo Caio, o Flamengo classificado. E estava 1-0 no lance seguinte. Aí, o X da questão para mim, vou voltar a dizer, o Rogério vai viver um dilema. Há 3 semanas, o Arnaldo e eu estávamos aqui, o Arnaldo disse, o melhor técnico brasileiro, eu disse, o melhor técnico brasileiro não. Lembra disso, Arnaldo? Pode ser o mais promissor, não é o melhor técnico brasileiro. O melhor técnico brasileiro poderia cometer erros em alterações. O que não é melhor técnico brasileiro também vai cometer erros em alterações. Agora, se você pensar na escalação inicial, como o Pedro Rocha não está jogando, o Pedro Rocha provavelmente vai ser vítima desse prejuízo financeiro, porque não dá para pagar o empréstimo dele, a contratação dele, porque não está rendendo e porque não vai ter dinheiro suficiente. O Pedro tem que resolver. Mas o Michael não tem jogado bem. O Pedro não tinha condição física. Quem estava no banco? O Diego, Pedro e o João Gomes, Michael, César, que é goleiro, Mateuzinho, Rodrigo Muniz, Léo Pereira, Pedro Rocha, René, Gabriel Noga e Hugo Souza. O que tinha para começar o jogo era o Diego, e aí deixar o Bruno Henrique isolado como centroavante, ou o Rodrigo Muniz, que acabou de voltar do Coritiba. Então, eu acho que a escalação era o Vitinho no começo do jogo. Aí, outra coisa é o Vitinho jogar o que jogou. Foi o jogador que mais finalizou errado no jogo. Ele finalizou 6 vezes, 2 ele acertou o alvo. 4 ele errou. Então, eu não acho um erro a escalação do Vitinho pelo que ele tinha à disposição, levando em conta a lesão do Pedro e a lesão do Gabigol. As alterações, eu acho. E aí, ele vive esse dilema. Ele quer atacar, mas 0-0, um jogador a menos, o Rogério pensa no quê? 0-0 eu me classifico e tento ganhar o jogo no contra-ataque. E aí, ele faz a alteração e toma o gol na primeira bola. Por isso, eu acho mais grave ainda. Eu acho muito grave ter tirado o De Arrascaeta. Mais grave ainda é ter tirado o Everton Ribeiro na sequência. Porque aí você abre mão do cérebro. Ia virar o jogo? Não sei. Mas iria ter os 2 jogadores mais criativos. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro. E o Arrascaeta é muito discreto, né? Ele é muito discreto. Mas claramente você vê pelo jeito dele andar. Pelo jeito dele andar, na saída de campo, você vê que ele estava pensando assim, cara, dava para eu ficar aqui, eu que vou sair. Fala, Arnaldo. É isso. Só para fazer um recorte da situação, do momento atual do Rogério sendo treinador, é curioso a gente pensar que ele foi eliminado pelo mesmo treinador por um time argentino inferior quando estava dirigindo o São Paulo, também sem perder as partidas, pelo mesmo Becaseg, Defensa e Justiça, 2 empates, há muito tempo. E naquela semana sul-americana pelo São Paulo, ele colheu 3 eliminações consecutivas, mais ou menos como está fazendo agora, né? 3 eliminações consecutivas com decisões nessas eliminações muito polêmicas. E de lá para cá, já fez bastante tempo, ele já fez muita coisa pelo Fortaleza e tudo mais. O que talvez tenha me chamado a atenção nesse processo todo, primeiro, foi o apressado sim do Rogério Ceni ao Flamengo. A gente discutiu isso aqui. Ele, ao Bem Amigos, deu uma entrevista como técnico do Fortaleza, no auge insensado, dizendo que cumpriria o seu contrato até o final da temporada, até fevereiro de 2021, e aí decidiria o que fazer. Seria a decisão mais sensata. A partir dali, ele poderia escolher onde trabalhar. Veio o convite do Flamengo, ele decidiu largar tudo em 4 horas e trocar o Fortaleza pelo Flamengo para jogar uma eliminatória contra o São Paulo. Teve um componente ainda emocional
muito forte nessa história. E foi eliminado pela segunda vez pelo São Paulo, o clube que o revelou e tudo mais. Isso já pegou. Agora, para esse jogo com o Racing, eu estou com o Cereto. Eu dei o contexto geral da diretoria muito mal nesse ano, do que funcionava muito bem não está funcionando mais, inclusive departamento médico, fisiologia e tudo mais. Porém, nessa eliminatória, o Racing, sobretudo no jogo do Maracanã, tem a assinatura do Rogério, com certeza, até porque ele teve a semana sagrada de trabalho. Ele pôde escolher exatamente a estratégia e os jogadores a escalar contra um time fraco. O Racing é bem treinado, mas é fraco. Está em crise, não é fraco. Não tem talento, tem um time organizado, minimamente organizado. E o que o Rogério fez ontem foi uma coisa, PVC, que é o seguinte, é uma questão que vai um pouco além das escolhas. Você tem que levar em consideração, em clube grande, sim, as preferências do torcedor, mesmo que o torcedor não esteja na arquibancada, porque eu tenho certeza que se o torcedor estivesse na arquibancada, ele não teria tirado o Arrascaeta, 2, ele não teria tirado o Everton Ribeiro, porque o torcedor na arquibancada ele muda. Nós temos um futebol tão estranho nessa época de pandemia que os técnicos eles conseguem tomar as decisões à beira do campo sem o bafo da arquibancada, sabe? E o bafo da arquibancada muitas vezes evita situações. E ontem ele contrariou todas as preferências do rubro-negro. Gustavo Henrique, para o rubro-negro, não pode jogar. Vitinho, que jogou bem, apesar dos gols perdidos, não tem a preferência do rubro-negro. Arrascaeta e... Mas como o Vitinho jogou bem com tanto gol perdido? Não, o Vitinho não jogou bem, também acho. Ele foi o jogador que mais incomodou a defesa do Racing. A finalização não é o forte dele. Mas digamos que aquela última bola que o goleiro pega caído tal, podia ter entrado. Ele foi o jogador mais perigoso do time. Esse lance do chapéu e tal. Ele não é um bom finalizador, mas ele não estava mal no jogo. Ele estava incomodando. O que eu digo é o seguinte, ao contrariar todas as preferências do rubro-negro, todas, o Rogério sempre só tinha uma solução, ganhar, se classificar. Ele não ganhou, ele não se classificou. Quando você vai contra a maré, você tem que se garantir. Ele não se garantiu. E agora, ele já está sendo visto não pela eliminação apenas, mas pelas preferências, opções, com certa ressalva. É a mesma coisa que o Cereto disse. Ele está sendo visto com certa ressalva porque ele buliu em todas as preferências do rubro-negro. Eu achei interessante esse ponto. O Arnaldo é um cara muito ligado em arquibancada. Aliás, eu acho que é fazendo um meia-culpa, a gente jornalista olha pouco para a arquibancada. Eu acho que é importante essa análise. Com o torcedor no estádio, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que o Arnaldo foi cirúrgico. Com o torcedor no estádio, é difícil tirar Arrascaeta e Everton Ribeiro mesmo. É difícil, o ambiente muda. André. Eu queria lembrar que o Jesus tirou também na final do Mundial. E a gente aqui no Seleção, na época, achou um equívoco dele. Só que ele tinha o Gabriel em campo. Ó, no Mundial, ó. Tava 0-0. Tava 0-0. 76 do segundo tempo. Ele tirou a Arrascaeta e colocou o Vitinho. Ele justificou também, como o Rogério ontem, questões físicas, pulmão. E tirou o Everton Ribeiro, colocou o Diego. E no Mundial, essa alteração também teve reflexo nos jogos, porque as jogadas que o Flamengo fazia, muitas vezes, até com o próprio Gabriel, indo a linha de fundo para trás, para a chegada do Everton, para a chegada do Arrascaeta, isso pode ter feito uma diferença contra o Liverpool também. E foi tema do Seleção à época isso daí. Fala, Cereto. O primeiro que o Arnaldo foi brilhante, como sempre, né? Vocês param de se elogiar aí, vocês dois, por favor, não? Eu quero ser o Arnaldo. Como é que é? Não entendi. Para de se elogiar os dois aí, coisa... Não, o PVC também foi bem, foi bem. O senhor está mais ou menos como sempre. Mas é o seguinte, você prestar atenção na arquibancada é fundamental. E a impressão é que o Rogério Ceni ainda não conhece o Flamengo. Não conhece o Flamengo. E o Jesus demorou um tempo para conhecer o Flamengo também, hein? Você lembra que teve gente no aeroporto, a torcida foi no aeroporto, o Jesus desceu para... O Jesus fez um monte de bobagem no primeiro jogo da Libertadores... E foi um negócio meio parecido, só que o Flamengo não foi eliminado à época, mas poderia ter sido eliminado, o roteiro poderia ter sido parecido. Demorou para o Jesus conhecer a temperatura da arquibancada, e isso é fundamental, até porque o Jesus veio com a cabeça de que, primeiro, o importante era o Campeonato Brasileiro, não ia priorizar tanto a Libertadores, depois ele mudou de ideia.
porque alguém falou para ele, ó, tem que mudar de ideia porque o Flamengo quer ganhar a Libertadores e é isso que tem que ganhar a Libertadores. Eu acho que o Rogério Ceni ainda não sabe onde está pisando. Assim, é muito difícil para um técnico, e isso não significa que ele não será um grande técnico e que ele não tem potencial para ser o melhor técnico do Brasil um dia, tem todo o potencial, mas não dá para cometer, eu quero insistir aqui, todos os erros que ele cometeu num jogo de Libertadores, porque para cometer erros assim é coisa de técnico interino, é coisa de técnico estagiário para cometer os erros, não é coisa de técnico experiente cometer os erros. Não, ele não é experiente, né? Ele tá experiente, ele não é, né? Ele está no terceiro trabalho na vida dele, aliás, o quarto, né? Porque teve o Cruzeiro. E ele está só 6 jogos no Flamengo. Então, até é óbvio que ele não conhece o Flamengo. A gente pode rodar os jogos do Rogério. Inclusive, ele tem uma curiosidade nesses jogos na comparação com o Jorge Jesus. Dizia-se do Jorge Jesus, teve mais títulos que derrotas. Do Rogério já podemos falar. Tem mais eliminações do que vitórias nos 6 jogos que tem por aqui. Porque perdeu do São Paulo na Copa do Brasil os 2 jogos, uma eliminação. Empatou em casa com o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. E veja que sempre levando gol, hein? Em todos os jogos o Flamengo foi vazado. Aliás, há 9 jogos consecutivos, já desde antes do Rogério, o Flamengo é vazado. Ganhou do Curitiba por 3-1, empatou com o Racing na Argentina, empatou com o Racing no Maracanã. Então, do Rogério já se pode dizer, com um pouco de maldade, assim, né? Que ele já tem mais derrotas, mais eliminações do que vitórias, mas são 6 jogos ainda. 6 jogos. Eu queria lembrar do trauma que é quando um técnico que está super estabelecido, senhor de si, com trabalhos autorais, esse cara vai embora de repente. Aconteceu com o Corinthians do Tite, campeão brasileiro em 2015. Era o melhor campeão brasileiro da história, até ser superado pelo Flamengo no ano passado. O Tite sai, o Corinthians entra em parafuso. Aposta no Cristóvão, no Osvaldo, aí no Carilha, aí volta. Foi um ano terrível, aquele 2016, com a saída do Tite. O Cudê sai do Inter agora, olha como é que está o Inter. Olha a situação do Internacional com a saída do Cudê. E quando sai o Jorge Jesus, é no meio de uma pandemia. Então, assim, era um desafio muito grande mesmo. E é óbvio que a resposta não foi à altura do que o flamenguista esperava. A resposta foi ruim. E o Rogério Ceni, Arnaldo, não perdeu só esses 2 jogos para times argentinos. Ele tem uma eliminação pelo Fortaleza também, para o Independiente. Então, o Rogério até aqui tem 3 confrontos contra times argentinos por diferentes equipes brasileiras. São Paulo, Fortaleza e Flamengo. É uma curiosidade. E 3 eliminações em torneios mata-mata. E nesse ano, o Ceni está sofrendo com mata-mata, né? Ele foi eliminado na Sul-Americana, na primeira fase, por esse Independiente. Foi eliminado na semifinal da Copa do Nordeste pelo Fortaleza. Caiu na Copa do Brasil pelo Fortaleza. Caiu na Copa do Brasil pelo Flamengo. E agora caiu na Libertadores pelo Flamengo. Muito cruel falar tudo isso do Ceni. Concordo que é muito cruel. Mas o Rogério Ceni se colocou nessa posição ao pegar um atalho. Ao largar o Fortaleza no meio e assumir o Flamengo, ele também aumenta a possibilidade de ser criticado e também de ser elogiado. Se ele ganhasse a Libertadores, ele ia ser endeusado. Então, ao pegar esse atalho, ao apostar de novo nesse atalho, o Rogério também fica com um telhado de vidro para que muitos possam jogar pedra nele. Mas eu acho que a gente fica no meio do caminho, assim, são 2 coisas distintas. Os erros dele ontem. Errou. Sim. Tanto que no ranking que a gente colocou ali dos culpados, para mim o Rogério é o primeiro. Não é o único, mas é o primeiro. Agora, acho que tem algumas contradições. Você acha que o Rogério é o maior culpado pela eliminação na Libertadores? Eu acho, porque eu acho que ele errou no jogo de ontem. Eu, diferente do Cereto, não acho que ele errou ao escalar o Vitinho. Até porque tem um detalhe, a arquibancada também odeia a ideia de ter o Diego com o Bruno Henrique sozinho na frente. Se o Rogério escala o Diego e o Bruno Henrique de centroavante, a gente também, e perde o jogo, ele também está dizendo que ele estava errado. Também, então, acho que a quantidade de opções em relação à escalação inicial, na hora da primeira alteração, eu tiraria o Vitinho. Mas eu acho que as providências no começo eram difíceis. Acho que a gente toma cuidado com algumas coisas. Eu sei que o Cereto não falou exatamente do jeito que eu vou colocar, mas quando a gente fala assim, o Jorge Jesus também demorou para entender como é o Flamengo. Lembra que foi torcida no aeroporto? Isso não é Flamengo. Isso eu vou lembrar a frase do Jorge Jesus. Torcida no aeroporto gritando
se ganhar brasileiro é obrigação, se não vai no amor, vai no terror. Isto não é amor. Isto não é amor. Era a frase que o Jorge Jesus dizia sobre esse tipo de manifestação, como teve em Guayaquil. Isso não é Flamengo. Isso é outra coisa. Mas só tem um jeito de salvar o ano, hein? A temporada. Mas é o Flamengo também, o PVC. O brasileiro é compromisso. Perdão, só para, já que eu fui citado, só para dar para direito de resposta. É Flamengo também. Você pode achar ruim, você pode achar bom. Eu também acho que é ruim. Eu também não acho que é legal, mas é Flamengo também. Isso só acontece porque é Flamengo. A torcida só vai lá entupir o aeroporto e fazer pressão porque é Flamengo. É lamentável, mas é Flamengo. Outros times não tem nem torcida para botar no aeroporto. Entendeu? Essa é que é a verdade. Aceitar isto não é entender o que é o Flamengo. Aceitar esse tipo de situação como normal não é entender como é o Flamengo. Entender que o Flamengo tem política, que tá, como a frase que eu ouvi hoje, os fuzis da Gávea estão apontados para o Ninho do Urubu, que a política atrapalha, isso pode ser não aceitável, mas compreensível para entender o que é o Flamengo. A torcida do Coritiba invadindo o aeroporto, a torcida do Palmeiras machucando a mão do Fernando Praz, isso não é futebol, isto não é amor, e a frase não é minha, a frase é do Jorge Jesus naquela ocasião. Tá bom, mas eu não estou dizendo que é amor, eu não estou dizendo que é uma manifestação de amor, eu não estou dizendo que é amor ou coisa parecida. Eu estou dizendo que isso faz parte do pacote do Flamengo. O Flamengo cansou de fazer coisas parecidas. A torcida do Flamengo cansou de fazer coisas parecidas, tanto para o bem, tanto pro bem quanto para o mal. Né? É uma torcida passional, é uma torcida que através da paixão, ela tem uma manifestação de amor tanto para o bem quanto para o mal. Você pode não concordar, você pode achar que é errado, eu também acho que é errado, mas acontece, está no pacote de quem é técnico do Flamengo. Isso está acontecendo em todos os clubes e está errado. Sua parte, quando o Arnaldo falou que o Racing é um time fraco, e eu fiz assim. A gente acusa a diretoria do Flamengo de soberba e diz que o time que eliminou o Flamengo é fraco. Mas espera aí, na comparação com o Flamengo, o Racing não é, digamos assim, ó... O Ajax meteu 4-1 no Real Madrid. Não fala do Ajax, vamos falar do Flamengo e do Racing. Espera aí, Flamengo e Racing, olhando para os elencos da Libertadores, a gente dá uma nota, para o padrão Libertadores, 10 para o Flamengo. Qual é a nota do Racing? Não é elenco, é time. Tudo bem, pro time do Racing. O time que é capaz de eliminar o outro foi melhor do que o outro nesta fase da Libertadores. Soberba, eu não admiti isso. O futebol brasileiro vive sendo eliminado por times supostamente mais fracos por causa da nossa soberba. Não foi soberbo o Flamengo, né? Não me parece que tenha sido soberba. O Flamengo não perdeu. Isso. O Flamengo não perdeu pela soberba em campo. O que eu estou dizendo é o seguinte: o Rogério Ceni teve uma semana, que é uma raridade no futebol brasileiro atual, para armar o time para pelo menos empatar sem gols ou ganhar por uma vitória simples do Racing. E não foi capaz de fazer uma estratégia suficiente para isso. Pior, durante a partida foi se perdendo com as alterações. Essa é a ponderação. O que eu acho que eu estou tentando mediar o debate de vocês, o saber o que é Flamengo hoje é saber que o torcedor do Flamengo tem na cabeça o time que começa com o Diego Alves e acaba com o Bruno Henrique e só tem um reserva que é o Pedro. Qualquer coisa além disso é contrariar o que o torcedor do Flamengo pensa. O Gustavo Henrique ser escalado... Não, podia jogar alguns minutos, né? Essa é uma discussão. O Gustavo Henrique ser escalado como titular não me parece uma decisão correta, nem por acaso o Léo, que estava jogando no lugar dele, embora não convencesse, canhoto, estava mais... talhado para a posição do que o Gustavo Henrique. Jogou o Gustavo Henrique, falhou no gol do Gustavo Henrique. E aí as alterações, que ele desafia as preferências, é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que o Flamengo hoje é a turma que vai para o aeroporto exigir a cabeça do treinador. É saber, é assinar menos, porque tem muito isso com o treinador brasileiro. Assinar. Arnaldo. Tem a paura de assinatura. Eu vou classificar o meu time colocando o time improvável. E o Rogério Ceni caiu nessa tentação. Mas eu só não acho que é improvável pelo seguinte, fazer uma parte aqui, quero mostrar a entrevista do Rogério, porque é importante que ele defenda a escalação, né? Afinal, a gente está criticando e ontem, depois do jogo, ele defendeu as suas escolhas. Vamos entender um pouco como o Flamengo chegou a esse momento de Gustavo Henrique e Léo Pereira, né? 2 jogadores que foram indicados pelo Jorge Jesus. O Jorge Jesus
morre de amores pelo Léo Pereira, um zagueiro canhoto, que ele, inclusive, ele queria levar para o Benfica. Ele escolheu o Léo Pereira e escolheu o Gustavo Henrique. Os dois estavam super bem nos seus clubes anteriores, o Atlético Paranaense e o Santos, respectivamente. Aí o Jorge Jesus foi embora, e eu insisto muito nisso, cara. Quando um técnico vai embora, da maneira como o Jorge Jesus foi, o controle que ele tinha do elenco, o Flamengo ficou muito órfão. Muito órfão. Aí chega o Domenech. E o Domenech teve a chance de mudar essa lógica dos zagueiros mais experientes, de mais currículo, quando os garotos Natan e Noga surgiram, jogando super bem, mas eles não tiveram sequência. O Domenech não deu uma sequência para esses jogadores que formavam a zaga do Sub-20. O Domenech também insistia nos experientes, no Léo Pereira, no Gustavo Henrique. O Rogério insistiu no Tuller, que é um jogador que o Rogério queria ter levado para o Fortaleza. Então, eu acho, sinceramente, que o Natan e o Noga são opções boas, mas eles não foram testados em grandes jogos, não foram testados. E aí o Rogério, diante do pouco tempo que teve, foi apostar no que seria uma bola de segurança. Que de segurança não tem nada. O Gustavo Henrique, se a gente mostrar lances dele no Campeonato Brasileiro, inclusive, ele falha e falha muito em lances cruciais. Falhou naquele 2-2 contra o Internacional, que era uma decisão, né? O último jogo do primeiro turno era uma decisão, o Beira-Rio, adversário direto. Gustavo Henrique falhou e falhou feio nesse jogo. Vou mostrar algumas falhas do jogador. Falhou marcando um gol contra o Atlético Mineiro. Uma falha menor até, no meu entendimento, esse lance. Nos 4-1 do São Paulo em cima do Flamengo, outra decisão, Campeonato Brasileiro. Foi mal o Gustavo Henrique também, muito mal. Aliás, parecido com o de ontem, né? Ao tentar tirar uma bola, acabou dando uma assistência para o jogador adversário. Cometeu o pênalti no Bruno Alves, nesse mesmo jogo. Um pênalti tolo. E agora tem esse erro que é constrangedor para um zagueiro, um erro desse. Eu poderia também mostrar uma lista de erros do Léo Pereira, que é outro que vem jogando muito mal também, muito mal. Mas antes eu quero mostrar o Rogério Ceni explicando as suas escolhas no jogo de ontem. O Pedro, já expliquei, ele vinha de uma lesão, treinou 2 dias apenas com a gente, não tinha condições de jogar uma partida inteira, ou teria que tirar ele no primeiro tempo, ou começar de repente no início do segundo tempo ele não ter a condição física necessária para acabar a partida. Então nós seguramos o máximo que deu para colocá-lo como referência em campo. Sobre os 2 jogadores de lado de campo, que eu gosto muito, tanto o Everton quanto o Arrascaeta, eu preferi deixar 2 jogadores de velocidade para um time que tinha um jogador a menos. Eu acho que talvez isso a gente deveria ressaltar, né? Um time que joga 11 contra 11, matando o adversário o jogo inteiro. Depois você perde um jogador, a gente deveria ressaltar ficar sem 2 zagueiros, jogar com o Arão centralizado, praticamente um Felipe Luiz fazendo um terceiro homem junto com o João que entrou, e a gente arriscar tudo e conseguir chegar ao empate. Acho que esse talvez seja o grande valor a ser dado. Mas eu respeito, nós conseguimos a velocidade pelos lados, conseguimos a jogada com o Diego que fez o cruzamento para o gol do Arão. Infelizmente, se talvez o resultado final nos pênaltis tivesse sido diferente, hoje nós seríamos tratados como heróis. Como nós não conseguimos a vitória nos pênaltis, a gente acaba tendo que dar explicações sobre coisa que um time que tem, com um jogador a menos, quase 70% de posse de bola, que finaliza 15 escanteios contra nenhum do adversário. Mas o futebol tem o imponderável e isso a gente não pode controlar. O que a gente está discutindo aqui é que as escolhas do Rogério deixaram o fator imponderável mais próximo do time dele. E eu discordo do heróico, Rogério. Não vejo nada de heróico em levar um jogo para os pênaltis contra o Racing, na verdade. Acho que é obrigação. O Rogério, não é novidade na carreira do Rogério o fato dele ter dificuldade para admitir os erros, né? E aí, enfim, ele poderia admitir os erros, não tem Desde problema os tempos nenhum, de jogador. A não ser que ele tenha... Como é que é? Desde os tempos de jogador. Desde a época de jogador, aquele famoso jogo contra o Barcelona, se não me engano, a seleção da Catalunha. Ele pela seleção brasileira contra o Barcelona, ele não admite falhas, né? E o Rogério Ceni tem essa personalidade, ele não admite os erros, não admite as falhas. E acho que todo ser humano deveria aprender com os erros. E acho que ele é inteligente o suficiente para assistir ao jogo de ontem e perceber que cometeu alguns erros.
Ainda sobre a escalação do Vitinho, estou tentando encontrar aqui de fato, talvez não fosse a melhor, não tivesse outro jeito. Eu não sei se o Pedro poderia jogar pelo menos 45 minutos. Não, 30 minutos o Rogério falou, ele aguentava 30 minutos. Quantos minutos? 30. 30 minutos. Mas o Rogério depois justificou as alterações falando sobre a velocidade, sobre tentativa de velocidade. Já se sabia antes do jogo que o Flamengo precisaria de velocidade para conseguir quebrar a muralha do Racing, né? Já se sabia antes do jogo que seria assim. E que com Arrascaeta e Everton Ribeiro pelos lados, talvez não fosse a melhor opção. Bruno Henrique e Vitinho pelos lados pode ser a melhor opção na velocidade. É claro, sempre, com Arrascaeta e Everton Ribeiro no time. Sempre. Não tem como tirar esses dois. Mas aí também é mais fácil falar depois do jogo, depois do resultado. Mas quando ele fala que tem que ganhar velocidade com as alterações, eu fico pensando, por que ele não tentou a velocidade desde o início? Por que ele não tentou Vitinho de um lado, Bruno Henrique do outro? O Bruno Henrique no primeiro jogo jogou mais aberto. Porque ele não tinha claro que tinha o Gabriel, porque são os caras de velocidade. Mas aí, o PVC, também não tinha atacante, não tinha... Aí como é que você faz? Então você não tem atacante, você tira os dois meias durante o jogo. Você não tem atacante, você não vai ter nada. Ele errou nisso. Ele errou nisso. Só voltar para o que eu estava falando agora há pouco, que a gente acabou não conseguindo concluir. Primeiro, o Galvão Bueno está doido para participar da conversa, dizendo que a culpa da derrota, para responder ao nosso GC, é do conjunto da obra. Eu estava falando... Se ele tivesse o Pedro para 1 hora de jogo, ele começaria com o Pedro. Na minha opinião, ele errou ao escalar o Gustavo Henrique, mas o grande erro foi nas substituições. Quem você teria escalado no lugar do Gustavo Henrique, PVC? O Noga. É difícil, não podia ser o Noga, mas é uma boa pergunta essa também. O Gustavo Henrique tem um erro grande no jogo, que é o óbvio, que é o erro crasso. O erro no lance do gol. Eu acho que o erro anterior, cara, é não ter dado sequência ao Natan e ao Noga. Um erro que já vem antes do Rogério, com o Domenech Torrent. Mas isso vem com o Domenech. Claro. O Otávio, que jogou com o Palmeiras, que não jogou mais depois também. Sim. Enfim, a questão da defesa, ela é coletiva. O erro crasso que torna o Rogério o grande responsável por ontem são as substituições. Tirar de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Ele pensou, quando perdeu o Rodrigo Caio, queria ganhar o jogo de contra-ataque. Mantendo o Vitinho. Eu tiraria o Vitinho. Colocaria o Pedro, manteria o de Arrascaeta e manteria o Everton Ribeiro. E leu mal, não teve contra-ataque, o Racing recuou completamente. O Racing recuou completamente. Eu estava falando das nossas contradições. Eu acho que nós, imprensa, somos parte dessa soberba. Quando o Brasil perde do Once Caldas e a gente fala o Once Caldas é pior. Não, ele ganhou. Quando o Flamengo perde... Vou chegar lá, Arnaldo, espera só um pouquinho. Quando o Flamengo perde para o Racing, é porque no mata-mata o Racing foi melhor. E eu tenho que aprender a ser melhor do que ele. E o outro ponto é a questão da semana cheia. É claro que é fundamental ter uma semana cheia, mas você está falando de um treinador que errou, mas que está no cargo há 3 semanas e meia. Sim. Ele está fazendo o 6º jogo no Flamengo. Ter uma semana cheia não transforma o seu trabalho. Nesse ponto, a culpa é da diretoria, que foi colocar um técnico jovem com 3 semanas de trabalho para disputar os 2 torneios que mais iam dar dinheiro para o clube. Que aceitou o desafio também, né? Que ele, Rogério, aceitou isso aí. Exato. Mas aí nós vamos discutir a contratação do Domi, a demissão do Domi, os erros anteriores. O Rogério está no cargo e errou. Teve uma semana cheia e errou. Agora, ele tem 6 jogos. Você tem o custo de começar um trabalho no meio das finais dos campeonatos, é perder. Esse é o ônus da decisão que o Flamengo tomou. Sim. O que a diretoria do Flamengo entendia? Que
o melhor técnico para aquele momento que era antevéspera de um confronto com o São Paulo pela Copa do Brasil, com o técnico que mais conhece o São Paulo, que acabou de jogar um mata-mata com o São Paulo, apostou no tiro curto. A diretoria do Flamengo não apostou no trabalho a médio prazo. Isso é uma falácia. Ela apostou no tiro curto. E o Rogério, como disse o Rizek, aceitou o tiro curto. Agora os dois têm que responder, a diretoria e o Rogério. Ninguém está aqui levando faixa para o aeroporto, o Brasileirão é obrigação, mas o Flamengo, pelo elenco que tem, ele se obriga a... E pelos mas é obrigação. O brasileiro. E a gente sabe, né, Cereto, que eliminação de Libertadores tem sequela. Para qualquer time grande, tem sequela. Sequela que demora um pouco a cicatrizar. O Flamengo joga com o Botafogo, sem técnico, na maior crise da história, no sábado, no Engenhão. Cara, tem que ganhar de qualquer forma. E aí, assim, não é assim, eu tô pegando o PVC, eu não tô menosprezando o Racing, não. É a mesma análise que eu faço para Flamengo e Botafogo. O Flamengo tem que ganhar do Botafogo, tem a obrigação de ganhar do Racing. Mesmo que o Racing tenha tomado a estratégia correta... Eu vou trazer um ponto objetivo, PVC, para vocês não discordarem na questão semântica da palavra obrigação, vou trazer um ponto objetivo. O Flamengo, quando traça o seu plano de orçamento para 2020, ele contava com avançar sobre o Racing e contava em avançar de fase na Copa do Brasil. Aí fica mais palpável a discussão de expectativa e realidade, de grana. Porque o Flamengo, e não sou eu que estou dizendo, é o Flamengo, quando faz o seu plano orçamentário para 2020, tinha lá a expectativa de arrecadar 35 milhões com a Copa do Brasil. 35 milhões pelo menos. O que são 35 milhões? Disputar a final. O Flamengo deixa de arrecadar 29 milhões. Ele só colocou em caixa 6 milhões pela campanha que fez na Copa do Brasil. Na Libertadores, o Flamengo coloca no seu plano orçamentário 39 milhões, que é chegar pelo menos à semifinal. Parando nas oitavas, o Flamengo coloca em caixa apenas 21 milhões, deixa pelo meio do caminho aí mais 18 milhões. Vai somando aí, tá? 18 milhões mais os 29 milhões que deixou de arrecadar, vai somando aí, já paga o Pedro, tá? Bilheteria, aí não é culpa do Flamengo, né? Bilheteria, o Flamengo anuncia que pretende arrecadar no ano 108 milhões. Só conseguiu arrecadar 21 porque veio a pandemia. E no Campeonato Brasileiro, o Flamengo colocou 30 milhões para arrecadar em premiação. Não sabemos qual a posição que ele vai ganhar. 30 milhões é o equivalente ao vice-campeonato. Então, vocês vejam que o plano orçamentário do Flamengo não previa a obrigação orçamentária de ganhar nenhum título, mas previa conseguir grandes resultados para você colocar dinheiro em caixa, pagar as contas. E até aqui, pelo que são as eliminações de Copa do Brasil, a eliminação de Libertadores e a falta de bilheteria, a gente vê que o ano orçamentário do Flamengo em relação ao que foi traçado está complicadíssimo. No total, são mais de 130 milhões a menos do que o previsto, boa parte disso em função da pandemia que impede a bilheteria, mas a eliminação de Libertadores e Copa do Brasil, ela é traumática, ela é trágica, na verdade, para as contas do clube. Fala, Sereto. O peso é muito grande, o peso é gigantesco do ponto de vista esportivo e do ponto de vista financeiro e é claro que a gente não pode esquecer o seguinte, que antes de começar a temporada, é claro que a temporada foi toda atípica, que muita coisa aconteceu, a gente não pode esquecer do contexto, mas antes de começar a temporada, o Flamengo era tido e havido pela mídia especializada como o grande favorito para ganhar tudo, tá? Ele não pode ter deixado de uma hora para outra de ser o grande favorito de ganhar pelo menos o Campeonato Brasileiro. E outra coisa, jogar contra o Racing, o Flamengo pegou pelo sorteio, não acho que o Racing seja um time ruim, não acho. E disse ontem, aqui no Seleção, você é testemunha, André Rizek, que eu achava que ia ser um jogo enroscado. Acho que vai ser um jogo enroscado. Mas o Racing é o pior dos argentinos. Na hora do sorteio, vai dizer que ninguém achou legal pegar o Racing. Vai dizer que era melhor pegar o Boca, que era melhor pegar o River Plate. Olha o tamanho do o River não daria, né? Do time do Flamengo, olha o tamanho do River e o Boca não dariam pela... O Flamengo tinha que ter passado do Racing. Mas peraí, calma, eram potes diferentes, né? O Racing estava no pote dos segundos colocados. Sim. Ele poderia... Não, sim, claro. Ele poderia pegar o Inter, por exemplo. Não, tudo bem. Não, mas eu tô falando dos argentinos. Não poderia pelo sorteio, mas estou dizendo, o Racing é o pior dos argentinos.
É o pior dos argentinos. O Flamengo deveria... O Racing não é um super time, gente. Ele não é um time ruim, mas também não é um super time. Eu não estou falando da camisa, eu não estou falando da tradição do Racing. Eu estou falando do time. O time é bom, o time é bem montado, mas não é um super time. Aí não se trata de ser de soberba, se trata de você comparar time por time. O Flamengo tinha que passar dessa fase, o Flamengo tinha que passar. Não, o Racing está super mal no Campeonato Argentino. Ele assim, se o Flamengo é nota 10 de elenco na Libertadores, eu acho que o Racing é 6, 6,5. Mas isso não exclui eliminação. Isso não exclui eliminação. A imprensa especializada, como disse o Cereto, também conhecido como nós estamos há 3 anos, não, há mais tempo, nós estamos há 10 anos dizendo que o futebol brasileiro vai espanholizar, que só iam ganhar Flamengo e Corinthians e que depois só iam ganhar Flamengo e Palmeiras. E todo ano eu me esgoelo para dizer, nunca na história do Campeonato Brasileiro houve 2 anos consecutivos com campeão e vice iguais, mesmo invertendo a ordem. Nunca 2 times se revezaram nas 2 primeiras posições. E o que está acontecendo, de novo, é o espelho disso. Um dia pode ter um Bayern de Munique na América do Sul? Pode, mas ainda não tem. O fato de o Flamengo ser o time mais rico e organizado, especialmente no ano da pandemia, não significa que ele vai ganhar os torneios. Ele agora tem o compromisso, eu prefiro essa palavra. Hoje, uma pessoa que chegou no Ninho do Urubu cedo disse, lá no Ninho do Urubu, tem que ganhar o brasileiro agora. Isso, em outras palavras, ganhar o brasileiro é obrigação. Claro que é. É um compromisso ganhar o brasileiro. Porque o Flamengo sabe que montou um time para ser campeão. Se ele vai ser campeão ou não, depende da qualidade que ele vai conseguir colocar nos próximos jogos. E isso depende da paz para conseguir trabalhar na direção do bicampeonato. PVC, mas por que um clube brasileiro não consegue construir uma dinastia como a da Juventus na Itália, como a do Bayern na Alemanha? Porque de orçamento o Flamengo tem todas as condições nesse momento para ser o dono do futebol brasileiro. Mas é porque aqui é sui generis, né? O técnico do Bayern não larga o Bayern no meio do campeonato porque ele recebe um convite do Benfica, né? Ou porque um time é eliminado numa competição, deu uma crise, um dirigente tal briga com o outro. Aqui acontece isso. O Corinthians era o maior campeão da história, aí o Tite foi embora para a seleção brasileira, agora o Jesus vai embora, o Cudê vai embora. Então a gente tem uma dificuldade grande de ter sequência, mas as condições para o Flamengo ser o Bayern do Brasil financeiras, elas estão lá. Elas estavam lá quando começou o ano. Estavam, né, Rizek? Estavam, porque o ano foi muito ruim. No ano passado, o Flamengo arrecadou 950 milhões de reais. Hoje de manhã, conversando com vários dirigentes, eu tentei chegar num número próximo disso. A gente acabou de mostrar, objetivo a objetivo, quanto o Flamengo já perdeu. E o Flamengo projetava em torno de 200 milhões de reais de bilheteria e não tem. Então, a grosso modo, o Flamengo vai arrecadar nesse ano metade do que arrecadou no ano passado. Alguém vai dizer, não é metade, é 60%. Você vai perder 40% de receita. Isso ainda faz o Flamengo mais rico. Mas não é um campeonato de quem tem mais dinheiro no banco. O campeonato é de quem faz mais gols e sofre menos gols. Sim. Por isso que a gente já viu tantos times poderosos. A única dinastia que existiu no futebol brasileiro foi o Santos de Pelé, que ganhou 8 vezes o Campeonato Paulista, quando era um dos campeonatos mais importantes do país, e ganhou 5 Taças Brasil consecutivas, que hoje estão na lista do Campeonato Brasileiro. Agora, amigos, falamos muito do Gustavo Henrique. E a expulsão do Rodrigo Caio, hein? De quem muito se espera, jogador de seleção. Né? Não dá para dividir essa conta, não, com o Rodrigo Caio. Uma expulsão tola, né? Vocês não acharam? Dá, perfeito. Dá para dividir. A questão Rogério Ceni ofusca um pouco, né? O pacote Rogério Ceni no jogo ofusca um pouco que foi o Rodrigo Caio, que voltou depois de muito tempo numa partida decisiva, pelos problemas na zaga. E o primeiro amarelo que ele toma no primeiro tempo, chegando atrasado numa jogada, era um indicativo que ele tinha que pegar leve, né? E ele estava marcando o jogador mais experiente do Racing, o Lisandro Lopes, um jogador muito rodado e que, ao perceber que ele poderia... Se você perceber a jogada do segundo amarelo, o Lisandro Lopes ele faz o suficiente para chegar na frente e tomar a falta, sabendo que poderia
tirar o jogador do Flamengo da partida. Sim, o Rodrigo Caio também não é um jogador... O Rodrigo Caio, ele, depois de sair do São Paulo por baixo, tem uma temporada brilhante no Flamengo ano passado. Ele não é um zagueiro acima de qualquer suspeita, ele não é um zagueiro de seleção brasileira, como muitos insistem, e ele mereceu ser expulso e sim colocou o time numa enrascada. Até porque, como disse o PVC, o pacote, e você também, Rizek, o pacote foi expulsão e gol na mesma jogada, né? O Flamengo não conseguiu jogar com 10 contra 11, ter uma estratégia no 0-0 por minutos. Foi na mesma jogada, sai o gol, que muda todo o contexto da partida. Então, o Rodrigo Caio foi mal, afoito, eu não digo irresponsável, mas foi bem mal. E como tem muito problema no jogo depois da expulsão dele, as opções e tudo mais, isso fica meio em segundo plano. Mas ele foi muito mal na expulsão, imaturo demais para um jogador experiente. Uma entrada, chegando o atacante do Racing de costas, e ele já tinha um cartão amarelo, precisava ter sido um pouquinho mais precavido. Um pouquinho mais. Quem lê o blog do PVC hoje, está muito claro que o PVC, sem citar as fontes, conversou com muita gente no Flamengo. Eu tenho uma questão aqui, para mim, que carece de apuração. Não adianta a gente dar opinião, porque é uma questão de apuração, de informação, que é o Departamento Médico do Flamengo. Está aqui o blog do PVC, ele já falou um pouco sobre isso. Porque o Flamengo tem, nesse ano, problemas que ele não teve no ano passado. Uma das forças do Flamengo no ano passado é que nos grandes jogos o time chegou sempre inteiro. Sempre inteiro. Conseguiu recuperar seus jogadores de uma forma surpreendente. Isso foi noticiado amplamente no ano passado. Nesse ano, o Flamengo está sofrendo. É um ano de pandemia, é um ano de gramado horroroso do Maracanã, é um ano muito diferente de 2019, eu sei. Mas a gente está falando muito do Vitinho, e eu não tenho muita dúvida em afirmar que se fosse o Gabriel ontem, ele teria guardado pelo menos um dos 2 gols que o Vitinho perdeu. E a última vez que o Gabriel jogou 3 partidas seguidas pelo Flamengo, 3, hein? Não estou falando uma sequência enorme. Foi em 17 de setembro, naquela derrota para o Del Valle. No penúltimo jogo da primeira fase. Penúltimo, né? Se a minha memória não me falha. No penúltimo jogo da primeira fase da Libertadores. Desde então, o Gabriel não conseguiu emendar uma sequência de 3 jogos seguidos. São 2 meses e meio com idas e vindas. Volta, machuca, treina, sente. 2 meses e meio sem poder contar com o seu melhor definidor, com o seu grande jogador de decisões do ano passado. E ele se machucou contra o Curitiba, não foi? A última vez que ele se machucou agora? Ele sentiu que seria um desconforto muscular, né? Assim foi noticiado, contra o Curitiba. Contra o Curitiba. Aí, contra o Racing, na verdade, Sereto. Foi contra o Racing. Foi contra o Racing na Argentina que ele sentiu. É verdade. E foi substituído lá na Argentina, terça-feira passada. É isso. É isso aí, faz falta. Acho que teve a questão na PVC da divergência. O departamento médico do Flamengo só foi se manifestar via entrevista coletiva recentemente, antes do jogo com o Racing. Teve a divergência em relação ao departamento médico da seleção brasileira pelas questões do Pedro e também do Rodrigo Caio lá atrás. De fato, Rizek, você lembra como eu estava aí no dia seguinte do 5-0 contra o Grêmio no programa, e como a gente se surpreendeu positivamente e elogiou demais quando o Flamengo consegue escalar no jogo de volta contra o Grêmio pela Libertadores, o jogo mais importante, se você for pensar, porque era muita coisa envolvida, o time titular inteiro, do jogo de Porto Alegre do jogo do Maracanã, tinham lesões de todos os tipos, joelho, muscular e tal, e quando sai a escalação no Maracanã, Flamengo e Grêmio, a gente viu todo mundo lá e todo mundo jogando. Cara, o que os caras estão fazendo? E a gente elogiou muito isso. Agora, essa coisa se perdeu. E, inclusive, em explicações, porque assim, tudo bem, a lesão do Rodrigo Caio na seleção foi uma. Ele voltou ao clube, foi preparado para voltar a jogar, sentiu a lesão muscular, que seria, em tese, simples e demorou mais tempo. Gabigol sente uma lesão muscular depois do problema no tornozelo. Seria, em tese, simples, demora mais tempo que o previsto. Isso tudo conta no pacote geral quando você une o time para partidas decisivas. Aquela maré a favor do ano passado, todo mundo concentrado, trabalhando
focado sob a batuta do Jesus dia a dia não existe mais. E não existe mais há algum tempo. Então, todo mundo está devendo no Flamengo esse ano. Não é só o Rogério Ceni. Claro que a gente... Por isso que você, Rizek, colocou tantos dedos a apontar, porque está todo mundo devendo. Todo mundo. Do presidente ao departamento médico. Está todo mundo devendo. Arnaldo, deixa eu falar, você colocou uma coisa importante aqui nessa questão do departamento médico. Eu acho que tem uma coisa que tem a ver com a pandemia, mas o Rodrigo Caio teve aquele jogo contra o Botafogo no primeiro turno, 1-1, que ele sai, ele faz o sinal de que estirou, e depois ele volta. Aí ele tem a Covid, ele joga contra o Barcelona de Guayaquil, tem a Covid na semana do jogo contra o Palmeiras, volta da Covid, joga pela seleção brasileira contra o Peru, se machuca, e aí ele ficou esses 19 jogos pelo Flamengo sem jogar. A parte ter uma coisa a ver com a pandemia, tem uma explicação que eu recebi no São Paulo que pode fazer um sentido. É uma teoria, não é uma certeza. O São Paulo diz assim: qual é o clube do Campeonato Brasileiro, com todo o problema da pandemia, que não está tendo lesão? São Paulo. São Paulo. São Paulo repete o time. São Paulo perdeu o Tietchan por Covid, o São Paulo perdeu o Bruno Alves porque a família dele teve Covid, e o São Paulo perdeu o Diego Costa por cartão. Fora isso, você está vendo o time jogar. O Thiago Volpe, o Juan Fran, enfim, o time que a gente sabe. Por quê? Uma hipótese. O São Paulo tem o mesmo trabalho, com a mesma comissão técnica há 1 ano. Quando você rompe o trabalho, você não rompe só sistema de marcação, sistema de cobertura. Interessante. Você rompe o teu trabalho físico, a tua condição de treino, o teu limite, o teu limiar. Você muda tudo. O Flamengo mudou de técnico 3 vezes nesse ano. E de departamento médico também, PVC. Mudou tudo ali também. Então, essa estabilidade que o Flamengo teve no ano passado, depois da chegada do Jesus, não tem mais. Quem tem essa estabilidade hoje de trabalho é o São Paulo, é o Grêmio. E o Grêmio. Interessante, interessante. Cara, Agora, André... Fala, Cereto. Não vale a gente questionar também, e você questionou ontem, a qualidade dos jogadores contratados pelo Flamengo para essa temporada, que ainda não corresponderam à expectativa, pelo menos alguns deles, né? O Gustavo Henrique, o Michael. Por que o Michael não foi aproveitado ontem? Porque o Rogério Ceni não tem confiança no Michael. Como o Domenech já não tinha. Jogando com o Michael. Já não tinha. O Domi já não tinha, né? Confiança no Michael. Quem mais que está nessa turma aí? O Léo Pereira, o Pedro Rocha, jogadores que foram contratados para essa temporada. O jogador que já estava lá, que sequer foi relacionado, e é da posição, o Flamengo não tinha atacantes ontem, não tinha centroavante para escalar, o Lincoln. Mas também não está na confiança, né? Os jogadores, a comissão técnica do Flamengo não confia no Lincoln. Porque se confiasse, seria pelo menos relacionado, seria um cara para entrar ontem, já que o Pedro não poderia jogar, era um cara da posição. Vamos concordar que o Lincoln também não deu motivo para confiarem nele, né? Não deu motivo para confiarem nele, também tem essa. Importante, Cereto, que eu acho que é curioso, nos 2 jogos com o Racing, o Rogério recorreu a pouquíssimos garotos. Só a substituição do volante ontem. Na Argentina, ele preferiu improvisar o René, canhoto torto do lado direito, do que continuar com o Mateuzinho. Na zaga, ele não colocou os meninos. Cortou o Lincoln no banco ontem. E o Rogério, normalmente, é o perfil dele. Sobretudo em competições mata-mata internacionais, ele privilegia os mais experientes. Aquela ideia do Flamengo ter 3 times que surgiu contra o Palmeiras, né, no empate da Covid, com vários garotos dando conta do recado, ela foi se diluindo. O Rizek apontou, mesmo com o Domenech, a sequência não existiu, e com o Rogério ela ficou ainda menor, o aproveitamento de garotos no time principal. Muito pouco. Ele preferiu usar o René e lateral direito. Vamos ampliar essa lista, que a gente debateu isso aqui no Seleção. Eu não estou dizendo que ele errou ou acertou, só estou constatando. No gol, ele já barrou o Hugo, promoveu a volta do Diego Alves. Ele não relacionou o Ramon, lateral esquerdo, para o jogo de ontem, sequer foi relacionado. Zagueiros, ele sempre priorizou mais experientes, não deu uma sequência ao Nathan Alnoga, não só ele, o Domi também não deu.
Escalou, como você disse, o René no lugar do Mateuzinho. O Rogério, treinador do Flamengo, e talvez isso se explique, como disse o PVC, por um cara que chegou agora, tem 6 jogos, ele pensou, eu vou com os velhacos aqui, eu vou com os, tem outra coisa, os cobras. Tem outra coisa. Tem outra coisa, Rizek. É o instinto do Rogério. É aquilo que eu falei da hora da alteração. O Rogério está trabalhando arduamente para ser um dos técnicos mais ofensivos e criativos do futebol sul-americano. Ele está. Mas o instinto dele, na hora que ele perde um jogador e tem um homem a menos, e está empatando 0-0, que é o resultado que classifica, ele, que foi goleiro, ele trabalhou em times seguros do Muricy tanto tempo, ele pensa o quê? Eu vou fechar a casinha e ganhar no contra-ataque. É como ele aprendeu o futebol. Ele trabalha de outra maneira. Como é que ele aprendeu o futebol? Lembra do conflito dele com o Ney Franco, no jogo do São Paulo com a LDU Loja, em 2012, Copa Sul-Americana? Que ele brigou com o Ney Franco, que o Ney Franco ia colocar o William José e o Rogério foi até o meio-campo para falar que era para colocar o Cícero, porque o Cícero, pelo alto, na bola aérea defensiva, era ótimo. E ele não perdia o jogo pela bola aérea. Ele estava preocupado com o quê? Eu preciso me proteger aqui atrás. Então, ele vai querer sempre não, ele vai mudar pouco a pouco. Mas o instinto do Rogério é o mais forte, o mais experiente, o mais decisivo. O PVC, o Racing no Campeonato Argentino é um fiasco tremendo. Ele está num grupo com o Atlético Tucumã, União Santa Fé, Arsenal de Sarandi. Ele é o lanterna do grupo. Ele somou 3 pontos em 6 jogos. Né? Então, assim, ele é um desastre no Campeonato Argentino. Mas o BKSS, e eu não vejo o Campeonato Argentino, tem esse defeito, não consegui assistir o Campeonato Argentino desse ano. Parece que nem o Galhardo está assistindo o Campeonato Argentino desse ano, treinador do River. Mas na Libertadores, se você for olhar os 2 jogos, esse cara aqui, cuja cena final do jogo de ontem foi muito bonita, eu acho que ele foi muito bem, cara. Na Argentina e no Brasil. E aí tem muito a ver com a cultura do futebol argentino. Quando você vai para um mata-mata, é outra coisa para eles, cara. É impressionante como no mata-mata parece que é um outro universo, um outro mundo. E analisando os 2 confrontos, com o material humano que ele tinha, as soluções que ele criou, ele foi muito bem nos 2 jogos. Vocês não acham, não, o BKSS? Acho. Ele fez a linha de 5 com 3 zagueiros, que muita gente achou, e o Léo Lepre fez questão de dizer aqui na semana passada e ontem também, que ele não ia defender porque estava com linha de 5. Se você pegar ontem os jogos da Champions League, o Bayern jogou com linha de 5, o Atlético de Madrid jogou com linha de 5, tá todo mundo jogando assim, muita gente jogando assim, 3-4-3, perde a bola, vira 5. A sanfoninha, como disse que o Cereto gosta. Esse é um ponto. E a Copa Diego Maradona, que é a Copa da Liga, é o contraponto do Brasil, né? Nós aqui no Brasil dizemos, foi um erro a CBF ter mantido o campeonato de pontos corridos. Aí o Galhardo entra na entrevista coletiva semana passada e diz, o futebol argentino está completamente decadente e foi um absurdo o que eles fizeram com o campeonato. Porque não tem campeonato. Eles fizeram a Copa da Liga para preencher o calendário. Então o River Plate, Racing, Boca Juniors estão, não vou dizer nada, mas estão pouco interessados na Copa que agora se chama Copa Diego Maradona. Sim. E olha, ano passado foi um ano tão atípico, tão à parte, tão maravilhoso, tão único na história do Flamengo, que se a gente for olhar a década do clube na Libertadores da América, a gente vê que o Flamengo ele é um fiasco em Libertadores. É que no ano passado ele foi campeão, mas em todos os outros anos ele foi igual ou pior do que 2019. 2012 parou na fase de grupos, 2014 fase de grupos, 2017, fase de grupos, em 2018, oitavas de final, 2019, campeão e 2020, oitavas de final. Então, assim, ou ele é campeão ou ele chega até as oitavas nessa década. 2010 foi as quartas, né? Mas a 2010 tecnicamente é década passada. Exatamente. Então, eliminou o Corinthians nas oitavas e aí parou na Universidade do Chile. Na Universidade do Chile, exatamente. Do Montilho. Comentei esse jogo no Maracanã, isso aí. É isso, o Flamengo na Libertadores, ele tem 2 títulos. Mas, assim, a participação dele não tá longe de ser brilhante, né?
Longe de ser brilhante, Não. a década mostra isso. Sim, são lampejos, né? São lampejos. São dois times inesquecíveis, né? Curiosamente. Os dois que ganharam. No mesmo dia? Mas um time brasileiro que, com equipes razoáveis, com formações razoáveis, chegam em fases decisivas da Libertadores. Estão mais acostumados a... Aquela situação que a gente aprendeu agora mais recentemente, vai disputar título da Libertadores quem frequenta a Libertadores seguidas vezes, né? Joga 3, 4 seguidas e tudo mais. E a Libertadores não é uma garantia, de fato. Você pode ter uma noite como a de ontem, uma expulsão, substituições erradas, disputa por pênalti, você está fora. Então não dá para você apostar a sua temporada na Libertadores. Agora, de fato, se você elencar as participações do Flamengo nesse torneio, tem mais vexames do que sucesso, sem dúvida. Você sabe que isso que você falou, Arnaldo, é uma coisa que o André Sanches dizia muito, mas eu vou me atrever a dizer que é uma lenda. Porque vai ganhar a Libertadores quem joga todo ano. O Atlético ganhou em 2013 e não jogava desde 2000. O São Lourenço ganhou em 2014 e não jogava desde 99. O River ganhou em 2015 e não ganhava desde 99. Tem esses 3 anos. De lá para cá, de fato, o Grêmio vinha jogando. O Grêmio voltou à Libertadores em 2017 e ganhou, mas tinha jogado nessa década. O River em 18, o Flamengo em 19 vinha jogando, apesar das eliminações precoces. Tem time que tem o DNA de Libertadores. O Flamengo, pelo que a gente mostrou, ainda busca essa marca de clube de Libertadores. Com todo respeito à nação rubro-negra, ainda busca essa marca. O Santos, 2009, por exemplo... Oi? O Santos, por exemplo... Não, o São Lourenço e o River 2009. Eu falei 99. Mas peraí, André Rezec. Sim, senhor. Peraí, o Flamengo ganhou 2 vezes a Libertadores. Sim. O Santos ganhou 3, o Grêmio ganhou 3. Né? E meu é bem paulistano. Nesse caso, eu deveria dizer meu irmão. Ô, meu irmão, o Flamengo ganhou 2 vezes a Libertadores. Sim. Então, 2 vezes já é muita coisa. Tem gente que não ganhou nenhuma ainda. Então, como é que é assim, o Flamengo não é time de Libertadores? Não. O Flamengo ganhou 2 vezes a Libertadores, 2 vezes o campeonato, 2 vezes o campeonato mundial. Então já ganhou bastante. 2 vezes? Tá dando um título a mais pro Flamengo? Tá dando um título a mais mundial pro Flamengo? Não ganhou 2 vezes? Não, jogou de igual para igual com o Liverpool, mas não ganhou. 2 vezes a Libertadores. Foi uma vez. Foi uma vez, calma. 2 vezes Libertadores. Então, Cereto, a questão é a seguinte: ele tem 2 títulos de Libertadores. Vai ganhar o outro mundial. Mas ele não é um clube que está sempre chegando em final, semifinal, não é. Tanto que ele só chegou 2 vezes entre os 4, cara. E aí ganhou. O Flamengo não é um clube com presença marcante em semifinal. Chegou 2. Em 2 semifinais ao longo de sua história da Libertadores com 2 títulos.